Mar, eu respirei fundo. Tá gravando? Tá gravando. Fala galera profissa, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais uma temporada, para mais uns novos episódios que a gente está fazendo aqui. Obrigado porque você já se inscreveu, porque você tem compartilhado esse vídeo e tem nos ajudado nesse trabalho. E que cada dia mais Deus possa invadir a sua casa, invadir a sua vida aí e te transformar em nome de Jesus. Porque o nosso intuito aqui é te ajudar, então se sinta acolhido. Amém? E de volta, Oi! o meu amigo Léo. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Você tá bem, Bom Léo? dia, boa tarde, né? Bom Não sei dia, que horário boa que o tarde, pessoal boa tá assistindo aí. É isso aí. Isso aí, boa madrugada aí pra você também que está acordadão aí. É isso aí. Gente, estou muito bem, graças a Deus, apesar de estar passando essa semana aí meio gripadinho, né? Eita, Mas estamos recuperando aí. pode graças falar. a Deus. Toma Doril, uma Dorcimil. Já saiu em nome de Jesus. Tô isso aí. livre. Ó, tá tomando Tô bem. Jesus. Tô, Jesus Guaraná. Vários patrocínios aqui. Vários patrocinadores. Então, ó, Doril, quem estiver assistindo, pode patrocinar. Isso aí. Guaraná Jesus. Nossa, Pensa. é bom, hein? É bom, cara. É Eu isso tomei aí. já. Você já tomou, né? Nossa, bom Top demais. É isso aí. Glória a Deus. Fernando, offline ainda. Para variar, muda a temporada, mas Muda a temporada. não mudam os hábitos. Estamos bem, com a graça de Deus. Glória a Deus. Expectativa aqui por esse Sim. episódio que vai ser bênção. Maravilhoso. É Show isso de aí. bola, amém. Pessoal, episódio top demais hoje, tá? Para começar essa nova temporada com estilo, Imperdível, hein? Cristão Meu profissa, Deus. né? Não. Esse tá profissa hoje. Nossa. Sensacional. Quem? Surpresa. Você já tá lendo aí embaixo, mas de qualquer maneira, queria agradecer Uau, em nome de Jesus pela sua vida, por estar Prazer. aqui conosco, alegria. né? Tem nos abençoado todos, Amém. né? Praticamente todos os domingos, embora o senhor esteja em conexões aí internacionais, mas conseguimos um espaço na sua agenda para Uau, estar que conosco prazer. e é uma bênção. Uma Prazer, salva de cara. palmas. Prazer, gente. Glória a Alegria. Deus. Alegria estar com vocês aqui. O pessoal todo tá assistindo a gente. Deus abençoe. Alegria. Tô feliz demais de estar aqui. Tô em casa. Olha Tô aí. em casa, tô em casa. Muito bom, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado por Glória a estar com Deus. vocês aqui. Privilégio pra mim. Muito bom. Pra nós Obrigadão. É isso aí. Pastorzão, para começar, Manda aí. falar um pouquinho Bora. aí do processo de conversão, como é que foi o Carlos Eduardo antes de ser pastor, Rapaz, faz tempo, hein? né? Rapaz, faz tempo. Foi lá. Bom, eu para quem, né, não sabe muito bem da minha história, né, eu tive um privilégio de nascer num lar, com a palavra de Deus, né, desde sempre. Meu pai, minha mãe nos ensinaram, né, um caminho da salvação. Eu sou de uma família, comigo 4 filhos, né, 3 meninas e eu o mais velho. E eu tive contato com a fé, com o evangelho muito cedo. Meu pai foi chamado para o ministério como pastor, não é? Entendi. E eu, aos 13 anos de idade, eu tive o privilégio de entregar minha vida para Jesus, numa cruzada evangelística, Caramba. na escola onde eu estudava, em Londrina, no Paraná. Caramba. E eu atendi ao chamado do Senhor naquela noite, e eu entreguei minha vida para Ele. Então, desde pequeno, eu tive o privilégio de viver o Evangelho, não é? Claro que, como todo adolescente que cresce, né, tem os reveses da vida, tem aqueles momentos, as decisões, aquelas influências, né? Mas Deus sempre foi bom comigo, sempre me preservou, graças a Deus. Sou grato a Deus por ter me preservado, e a palavra de Deus
tenho certeza se cumpriu. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela se torne velha, né, já adulta, não se desvie dele. Então Deus foi muito misericordioso comigo, assim, foi um tempo que eu senti mesmo a graça de Deus na minha vida, me buscando e me colhendo num tempo tão importante para mim. Então, minha história é muito nova, né? Assim, desde pequeno, vivendo o Evangelho. Mas eu acho que é legal frisar isso, né? Porque no Evangelho, filho de peixe não é peixinho. Né? Eu tive que tomar a minha decisão. Sim, Né? sim. Então, esse que é a grande questão. Deus me deu a oportunidade, mas eu tive que tomar uma decisão. Então, esse negócio de dizer assim, a idade, eu fui velho, foi novo. Não, acho que a oportunidade, ela bate na porta. A sua decisão, às vezes num tempo de maturidade ou de imaturidade, ela vai definir o curso, né? Mas eu, graças a Deus, tive esse privilégio de, logo cedo, entregar minha vida para o Senhor. Pastorzão, Fala mesmo. e aí essa transição aí de jovem para a parte adulta, né? Como é que foi essa questão de parte profissional e aí seguir ministério? Olha, eu saí de casa cedo, cara, com 17 para 18 anos. Eu fui como todo jovem, né? Fui tentar a vida, fui trabalhar, fui, né, estudar, enfim. E tive alguns trabalhos, né, na minha vida, mas sempre assim, eu nunca deixei de lado uma chama que ardia dentro de mim. Né? Então, mesmo trabalhando secularmente, eu sempre tinha as atividades na igreja, sempre me envolvia, né, ministrando a palavra. E teve um momento na minha vida, na minha adolescência, que o Espírito Santo encheu a minha vida. E dali para frente eu sabia que Deus tinha algo diferente. Mas eu confesso também que, assim, por ter dentro de casa meu pai vendo às vezes as aflições, os desafios ministeriais, né, que são comuns, eu relutava dentro de mim, né, dizendo assim, não, isso aí não vou, eu não quero passar por isso, eu não quero, né, eu não vou ter a habilidade que ele tem para lidar com isso. Então eu sempre fui reticente, até o momento em que realmente isso foi afunilando, né, o funil foi fechando e não tinha jeito mais. Para onde eu ia, aquilo apontava, né? E meu coração ardia com aquilo. Eu acho que é até legal dizer isso para quem está vendo a gente, né? Por essa questão, porque a gente desmistifica um pouco algumas coisas, né? Primeiro porque assim, trabalhar e exercer ministério não há problema nenhum. Mas existem alguns momentos que Deus tem uma especificidade muito grande com alguém, né? É algo inerente, é algo que não dá para... Você não pode pegar uma história e colocar dentro da sua história. Tem um momento que Deus diz, agora é com você, vai ser desse jeito. E comigo foi assim. Foi afunilando ao ponto de que eu não tinha para onde sair mais, a não ser abraçar o ministério. E mesmo quando eu tomei a decisão de vir para o ministério, e aí eu gosto de dizer isso lá na igreja, vocês já me viram falar isso, que assim, para uma coisa acontecer de repente, ela demora muito tempo. Porque tem uma coisa que as pessoas confundem, que é o resultado sem o processo. Não existe, tem um processo para isso. Então eu passei por esse processo. Processo que Deus foi maturando a minha vida. Entre o chamado e a execução do chamado, tem a maturação. Então eu vivi essas fases, fui trabalhar. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui abraçar realmente o ministério, eu recebi uma proposta do lugar onde eu trabalhava para assumir. Quer dizer, ia ser muito mais rentável e melhor do que ir para o ministério. Sim. Entendi. Mas eu tinha aquilo dentro de mim. Eu disse assim, olha, não é o dinheiro, mas é estar no propósito. Ninguém é feliz se não estiver no propósito. Então essa é a minha trajetória, sabe? Assim, eu tive a experiência de trabalhar, e eu quero dizer isso publicamente, que é muito legal. Deus não chama desocupados. Sim. É isso aí. Não chama. Sim. Então, o exemplo disso, Eliseu. Eliseu está fazendo o que quando Elias chama? Está arando a terra, está trabalhando. Então, se você tem um chamado, continue trabalhando até que Deus te busque onde você estiver. Exato. Mas ali é um aperfeiçoamento de Deus para a nossa vida. E eu fui aperfeiçoado assim. Né? Então, aí quando eu realmente me abri, aí Deus foi movendo os seus caminhos. Né?
a gente não enfia o pé na porta. A gente espera a porta abrir. Sim. E quando ela abriu, eu obedeci e entrei pela porta e estou aqui até hoje. Benção. Glória a Deus. Estou aqui até hoje. É Faço isso aí. 51 anos esse ano. Meio século. 23 pastoreando. Glória a Deus. 23 anos. Né? Então, estou aí, firme e forte com a graça de Deus. E hoje a gente é nazareno, né? Sim. E houve essa... Como é que foi essa chegada aí? Rapaz, a minha história é o seguinte, bom, meu pai foi pastor presbiteriano, então eu nasci num lar presbiteriano. Sou grato a Deus pela igreja presbiteriana. Se tiver algum presbiteriano assistindo a gente, sou grato a Deus pela igreja, né? Porque me formou espiritualmente, né? Tudo que eu aprendi, os primeiros versículos bíblicos, a paixão pelas escrituras, pela igreja, eu aprendi na igreja que eu fui gerado, não é? Aí chegou um momento na minha vida que eu também entendi que Deus tem os seus caminhos, né? Deus tem os seus meios. Isso não é demérito do local e nem da pessoa. É o que acontece conosco lá na igreja hoje. Por exemplo, eu entendo que em algum momento Deus conduz pessoas até um lugar, faz o que Ele tem que fazer com elas, mas ninguém é dono de ninguém. E do mesmo jeito que Deus trouxe, às vezes Deus leva. Sim. Ou Deus faz permanecer. Então, na minha vida foi assim. Num dado momento, eu entendi uma direção de Deus para o momento, né, para o lugar onde eu já estou há 23 anos. Sim. Né? Então, aí eu entendi isso, dizendo, olha, a Bíblia diz que a gente deve florescer onde a gente foi plantado. Então, eu entendi que Deus estava me plantando ali, né, naquele momento. Então, mais importante do que a denominação é o reino. Sim. Então eu sou membro de uma comunidade, mas cidadão do reino. Então isso é importante. Sim. Né? Então a gente entender. Agora, enquanto cidadão do reino, eu floresço aonde eu estou. Né? Então agora, nesse exato momento, servindo a Deus na Igreja do Nazareno, que eu também sou grato. Ela também faz parte da minha formação, de quem eu sou hoje. Sim. Né? Então a gente tem começo, tem meio e tem fim. Essa é a questão, né? E eu acho legal por conta da estrutura, né? Que a estrutura de Nazareno, eu acho até legal também falar, se você puder abrir isso, e aí você vê o ponto. Porque assim, você é o pastor principal, né? Assim, não sei como é que fala. Tá? A gente chama de sênior, pastor titular, tanta coisa lá, né? As nomenclaturas aí. Mas assim, aqui em Itatiba, você que cuida dessa comunidade, né? E ela tem toda uma estrutura, né? Sim. Assim, né? Nessa parte Claro. de salário, de cuidados, Claro. Eu uma vez conversei com o pastor Darlan, tem questão de convênio, dá toda uma Sim, assistência. sim. E é legal a gente também, na sua visão, você falar pra gente como é que é esse cuidado de uma Legal. comunidade que... Porque cuida do pastor. Sim. Muitas vezes lá fora a gente vê aquela questão do pastor que tá na igreja lá que, trabalha o dia inteiro, que, sabe assim, tem que trazer o sustento de outro lugar e mesmo assim ainda se dedicar na igreja. E eu entendo que o fardo é pesado. Sim. Né? Muitas vezes, dependendo das circunstâncias das pessoas. Claro. E eu vejo a estrutura, né, de vocês, da igreja em si, porque assim, tem pastor lá direto, né, tem atendimento, tem preparação da palavra, tem o cuidado com a igreja, com os projetos que a igreja está trabalhando. Queria que você falasse um pouquinho como é que é essa questão aí. Claro. É um tempo de Essa estrutura, dedicação grande. Sim. Exato. Bom, primeiro que é legal essa abordagem, né? Porque eu acho que isso é esclarecedor para muitas pessoas que às vezes não entendem como funciona, né? Para chegar nesse ponto, as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Então, por exemplo, a gente pode estar falando para pessoas aqui que estão começando um trabalho, estruturando uma congregação, uma igreja, né? Eu entendo, por exemplo, que a Bíblia diz que a gente não deve desprezar os humildes começos, né? Porque eles também ensinam e aperfeiçoam a gente. Mas uma coisa que é legal a gente abordar é que assim, a igreja, ela é um organismo, o corpo de Cristo.
mas ela também é uma organização. Aonde envolve pessoas, estrutura, ela tem esse cunho organizacional. Sim. Então, enquanto estrutura, é importante que ela defina sua jornada, defina o que ela é. Não é? Então, por exemplo, na nossa função enquanto pastores, eu não digo quanto, eu só dependo de que aquilo que a gente está fazendo tem, diante de uma comunidade e de uma igreja, um respaldo para isso ou para aquilo. Então, só para tornar isso cada vez mais claro, é assim: a partir do momento que a gente se estrutura, isso seja até numa empresa, quem tem empresa sabe disso, a partir do momento que a gente tem uma estrutura, você vai galgando etapas dentro dessa estrutura. Não é? Então, assim, hoje a gente pode, pela estrutura que tem, pelos membros que tem, pela fidelidade que há, pela instrução que existe, pela transparência, porque uma das Exato. coisas importantes, aonde envolve pessoas e dinheiro, é transparência. É isso aí. Você colhe os frutos disso. Não é óbvio. Sim. A demanda é que faz a oportunidade, a oportunização de você criar isso. Não é possível, por exemplo, alguém que tenha, e falo isso com todo respeito, uma comunidade com 10 pessoas querer viver dentro de uma comunidade assim. Sim. Claro, aí é começo. Sim. Nós vamos ter que garimpar. Não foi sempre assim. Sim. Né? Sim. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Itatiba, eu tive, entre aspas, que dar meus pulos também, né? Recém-casado, né? A igreja havia me feito um convite para cuidar da parte do louvor da igreja. Então era uma outra situação. Não é? Hoje, claro, muito melhor estruturada a igreja, né? Com uma condição interessante. Hoje a demanda da nossa igreja ela é muito intensa, né? Em todos os aspectos. Então é interessante a gente entender primeiro que estágio que uma pessoa está, não é? Que estágio que ela está. Lembrando que o pastorado não é uma profissão. Então, esqueça esse negócio de achar que você substitui uma coisa pela outra. Entendi. Né? Às vezes tem aquelas coisas assim, o cara fala assim, eu não dei certo na vida, então eu vou ser pastor. Não, pelo contrário. Entra naquela questão, né? Profissão ou vocação? Eu quero deixar bem claro que eu não sou pastor porque eu não dei certo na vida. Então, né? Porque senão fica aquele negócio meio... Né? Exatamente. Não, vou tentar agora ser pastor, porque quem sabe Dá certo. por aí. E não funciona. Verdade. Não funciona. Não é? É a mesma coisa que você trabalhar só pelo dinheiro. Sim. Qualquer profissão. Sim. Se você trabalhar pelo dinheiro, nunca é suficiente. Você sempre vai achar que não é valorizado. Sempre está aquém. Sim. Verdade. Mas quando você entende que você faz e há do outro lado um reconhecimento do que você faz, é ótimo. Que maravilha. Agora, o dia que você não é reconhecido na sua profissão, procure outra. Ou no lugar onde você trabalha, então aperfeiçoe, estude, galgue um patamar diferente para você também, né? Sobe o nível, Cria que as os outras meios. coisas sobem junto, né? É isso aí. Então, eu acho que é importante a gente ter essa percepção de que, como igreja, nós também temos uma administração. Né? Por exemplo, lá na igreja, a gente tem uma diretoria que é eleita todo ano Isso. pelos membros da igreja. E eles fazem a gestão da igreja, seja ela financeira, administrativa. Eu tenho a gestão espiritual dela. Então, por exemplo, isso é uma coisa que é a prerrogativa de quem é um líder. Você que é líder que está me vendo aí. O líder dá destino, ele dá a visão. Agora, dentro dessa visão, você tem uma equipe que te ajuda e te blinda para que você realmente funcione naquilo que é para você funcionar. Isso aí. Então eu tenho uma retaguarda hoje, preciosa para mim demais, que é essa questão de liderança, sejam eles, a gente chama de junta, né, que é a nossa diretoria, mas seja na liderança dos ministérios, e vocês mesmos, né, nos ajudam lá na manutenção da igreja, liderando grupos, falando, polos, enfim, com a vida de vocês. Então isso é uma gestão de pessoas. Né? Se a gente pudesse resumir isso aqui, a igreja é um grande celeiro de RH, meu amigo. É uma gestão de pessoas.
Aliás, isso para mim é a beleza de uma comunidade. Né? Que você gerir pessoas, fazê-las descobrir propósito, ter afinco no que faz, amar o que Deus ama. Isso é uma coisa maravilhosa. Agora, tudo dentro de uma ordem, uma decência, uma transparência. Então, é muito bom. Isso é top. É muito bom. É muito bom. O dividir responsabilidades, né, e deixar com que as pessoas também entendam e descubram, né, seus propósitos. Eu acho que a gente descobriu muito disso ali na igreja do Nazareno, principalmente pelos pilares, né, o amar, pertencer e servir. Né, eu já falei isso até outras vezes, mas é uma comunidade que a partir do momento que você entra, você já se sente amado. Que bom. E a partir do momento que você pertence àquilo, você não consegue mais ficar só indo a culto. Você quer servir a Deus, você quer fazer parte daquela comunidade, você quer fazer parte dessa organização, porque o ambiente te proporciona isso. Então acho que é bem interessante a maneira com que se faz a gestão. Deixa transparecer para as pessoas que a gente faz parte daquela comunidade. E eu quero estar presente, eu quero ajudar, eu quero crescer junto. Em todos os aspectos, né? Espiritual, servir. E puxa justamente porque o ambiente proporciona essa questão organizada. Então te puxa para você também entrar no... querer servir de maneira organizada. Então isso reflete. É que você é diferenciado, né, Fer? Não, mas você consegue. Mas a gente consegue, com a base que a gente aprende lá dentro, mudar completamente a nossa vida fora. Legal. Né? Então tem esse aspecto também, é o refletir aquilo que a gente está vivendo. Por isso que as pessoas às vezes, né? O que você mudou? Né? Tudo, né? A gente mudou tudo, toda a essência. Né? Muito bom. Esse feedback é tão importante para nós, né? É assim, olha, eu baseio para mim o pilar, a vida, a visão da igreja, né? Nessa questão de amar, pertencer e servir, isso é João capítulo 15. Então, Jesus propõe essa palavra em João 15, dizendo assim, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, mas o meu pai é o agricultor. Então, quem cuida? Então, tudo nasce baseado no cuidado e no amor. Então, a base de tudo é amar. Nós estamos aqui porque alguém nos amou. Sim. Nós vamos gerar outros porque nós amamos. Então a base é essa. Agora Jesus também diz assim, olha, todo ramo que estando em mim, então isso é pertencimento. Sim. Então não é possível que a gente, isso aqui é uma... Eu estou feliz assim pela oportunidade que vocês geram aqui, né? E eu me sinto privilegiado por essa oportunidade de poder falar algumas coisas aqui para alcançar a gente, talvez que a gente não alcance todo dia. Sim. Não é? Mas assim, olha, se você está num lugar, pertença. Isso para mim é a base, é pertencimento. Eu não posso ser apenas um frequentante. Isso é uma coisa que lá na igreja a gente não caminha para isso. Eu não tenho membros frequentadores. Não é? Não tenho o que eu digo assim, não é intenção ou intencionalidade ter membros frequentadores. Sim. Nós queremos ter gente que pertença. Gente que olhe para aquilo e diz assim, essa é a minha casa, esse é o meu lugar, esse aqui é o lugar que eu estou plantado, é aqui que eu tenho raízes profundas. Há um texto da palavra de Deus que diz assim, que raízes para baixo, frutos para cima. Então o que acontece? A partir daí, amando, pertencendo, impossível não servir. Impossível. Por exemplo, por que você sai para trabalhar e gerar o melhor para a sua casa? Porque você ama e você pertence àquele lugar. Porque o dia que você não amar e não pertencer, você não se esforça para aquilo, exato, você não se envolve para aquilo. Então a igreja é isso, a igreja é essa cultura que eu acho interessante. Lá não é só um lugar de receber, é um lugar de dar. Sim. E Deus nos deu tanto. Sim. Eu falei esses dias na nossa sede voluntários, que às vezes a gente não entende muito bem a parábola dos talentos, né? Porque aquele cara que recebeu o talento enterrou. Eu tenho 3 motivos. Primeiro, a gente enterra porque não sabe o que está nas mãos da gente. Se a gente soubesse o tesouro que Deus entregou na mão da gente, a gente não enterraria. Segundo, a gente não sabe de quem veio.
Se a gente soubesse que foi o dono do universo que entregou pra gente, a gente não enterraria. E terceiro, para mim também, que é importantíssimo, a gente não sabe para quem Deus entregou isso. Sim. O que vem na nossa vida vem como um canal. A gente é só um cano, só um canal, um meio pelo qual Deus vai desembocar na vida de alguém. E isso é a comunidade. Me desculpem aqueles que não acreditam nisso, mas para mim a igreja é o único lugar que consegue expressar, exprimir isso de forma legítima. Eu estou falando igreja, irmão. Mas legítima. Amar, pertencer e servir. Então isso para mim é inegociável. Numa comunidade, inegociável. E é isso que a gente leva para a vida. Como o Fernando falou, isso leva para a vida. Isso não é uma capa cristã. Isso é uma capa de vida. Sim. E é legal, a gente já compartilhou isso até quando o pastor Álvaro veio, né? Que é o líder do GC. Vocês chamaram todo mundo antes de mim, cara. Não, a gente sempre tentando essas agendas aí. Não sobrou nada pra eu falar aqui, ué. Não sobrou nada pra mim. Essas agendas. Aí, pessoal, falando sobre a parte do GC, foi legal, porque assim, falando da organização da igreja e que gera todo esse ambiente, né, de transformação na nossa vida pessoal, quando a gente começou no GC, né, até o Michael primeiro chamou, aí pra gente estar junto participando, aí chamou o Fer veio junto, praticamente a gente começou junto. E eu comecei a ver na minha vida a transformação total, assim. Porque aquela motivação de estar ali levando a palavra, de estar ali fazendo o louvor e tal, começou a mover o meu coração em buscar mais daquilo. Legal. Em buscar mais do estudo, de estar mais ligado no culto. Claro. Então, assim, hoje é raro eu ir pro culto e não estar anotando. Então é raro estar ligado nos pequenos trechos da palavra, quando fala assim, então tomou a decisão de sair, vamos supor, está escrito. Aí você para e fala assim, ela não está só dizendo assim, tomou a decisão de sair, mas assim, em que estado aquela pessoa estava a tomar a decisão de sair. Claro. Em que estado ela estava de colocar aos pés de Jesus aquilo que ela tinha, né? Então assim, de buscar a melhor parte, ao invés de da maneira natural estar ali servindo as pessoas, correndo para lá e para cá, não, ela preferiu estar diante de Jesus e escutar a palavra. Então assim, quão rico e quão precioso era isso. Sim. Sabe? Então claro. Essa organização trouxe para, no meu caso particular, né? Trouxe para minha vida pessoal, né? Então assim, ter uma agenda, ter uma organização, ter meta, ter propósito, ser intencional naquilo que você está fazendo. Claro. Então assim, tudo isso foi gerando, né? E o Cristão Profissa, de fato, ele floresceu, né? Dessa visão, claro. Desse intuito. Então foi bênção demais. Muito legal. E isso que é enriquecedor, né? Eu acho que nossas vidas. A questão do buscar mais, né? Sim. Porque para a gente ministrar no GC, a gente tem o roteiro, tem a palavra de domingo, que é sempre das 10h15, mas a gente criou o hábito de ir buscar mais daquela palavra também, estudar mais para entregar mais, porque a gente percebe que as pessoas, quanto mais informação você leva, quanto mais você demonstra, né, que se preparou para aquele momento, né, do estudo da palavra, sem dúvida, elas se envolvem ainda mais. Claro. Então as pessoas também acabam se preparando, perguntando, trazendo testemunhos. Isso acaba deixando o GC, o crescimento é bem enriquecedor. Sim. Você sabe que o ensino ele tem que ser instigativo, né? Eu acho que essa é a maior proposta de quem ensina. Quem ensina não ensina para ser o absoluto, né? Sim. Mas para gerar esse instigar na vida das pessoas. Então, por exemplo, você recebe na medida do que você está realmente ávido para receber.
Então, assim, existem pessoas, por exemplo, que chegam numa comunidade e para elas é suficiente o copo pouco cheio. Para alguns é suficiente o copo até a boca. Para outros, o copo transbordando. Então, é isso que a gente precisa entender. Às vezes nós vamos numa comunidade falando assim, mas eu não encontrei o que eu estava buscando. Às vezes o nível do que a gente está buscando realmente não vai fazer muita diferença na nossa vida, no cotidiano, né? Sim. A grande questão hoje como pastor, um desafio, talvez, né? Colocar isso aqui com vocês, seja assim, a gente gerar pessoas que não são imediatistas. Porque tudo é um processo. Né? Por que a gente não entrega para um filho da gente, logo quando nasce, a chave do carro e diz para ele, vai? Porque ele não está no nível de maturidade disso. Não é o tempo disso. Não é a etapa disso. Sim. Então, algumas coisas que a gente clama a Deus não significa necessariamente, claro que Deus pode dizer não. Né? E Ele é soberano para dizer não. E Ele pode e diz não. Né? Porque às vezes algumas pessoas acham que Deus não fala não nunca. Não, Deus fala sim. Mas algumas coisas que Deus também está dizendo, olha, não é o momento. Então não é isso. Esses dias na igreja eu disse assim, olha, não é uma questão de Deus preparar uma promessa. É uma questão de Deus nos preparar para a promessa. A promessa já está pronta, antes de nós, antes do mundo ser mundo. As promessas residem em Deus. Deus é eterno. Então aquilo que Ele é e o que Ele promete também é eterno. Agora a questão maior é saber, eu estou pronto para isso? Então quando a gente aguça a nossa vida para aprender as Escrituras, para viver as Escrituras, é isso que Deus está querendo formar a gente. Forjar um caráter. Aprimorar uma vida. Ninguém nasce pronto. E ninguém vai morrer pronto também. Nós estamos num processo. Com certeza. Né? Então isso aqui que é o maravilhoso de você ser instigado a uma vida, né, de aprender, de buscar, de mergulhar. E sempre, gente, tem água mais profunda. Sempre tem águas mais profundas. Sempre tem um canto mais fundo para você mergulhar e aí você vai descobrir tesouros muito preciosos. Benção. Né? Sempre tem. É isso aí. E uma coisa que a gente percebeu no nosso GC lá, fazia toda a parte, né, da palavra, e ao final a gente sempre fazia a questão da oração, né? E começou a chegar, né, todo mundo levava intenções de oração para que nós dois, né, Legal, orássemos. Legal. E aí Deus tocou assim o coração, acho que dos dois ao mesmo tempo. O porquê só nós dois orando pelos pedidos, né? Vamos fazer esse povo também orar. Claro. Mas tem alguns que têm, né, mais são mais tímidos, não querem orar abertamente. Então o que a gente fez? Eu começo orando, faço a oração, né, pela palavra que foi ministrada, pelas bênçãos de Deus, e aí a partir do meu amém segue para quem está do lado. Lógico. Se a pessoa se sente à vontade, quer orar abertamente, ela já inicia a sua oração. Se não, ela faz a sua oração intimamente, ela não vai deixar de orar pelos seus pedidos. Lógico. E quem está do lado automaticamente vendo, né, ouvindo o silêncio, já Inicia uma oração. Claro. inicia uma oração. Então isso tem funcionado, porque as pessoas percebem que elas também... A gente não pode terceirizar a oração. Você não terceiriza a bênção, né? Claro. Ora para mim, mas a bênção Sim. né? Isso tem se tornado bacana, porque pessoas que não oravam estão fazendo umas orações Que legal. muito boas. Assim, Claro. Você sente ali que é o Espírito Santo que está conduzindo, que está... Então, acho que um pouquinho daquilo que a gente também leva, né, contagia. Sem dúvida. E isso é o gostoso. Falar, poxa vida, né, eu estou me deixando, né, ser usado e Deus está usando e as pessoas estão sentindo e elas também estão sendo canais de bênção. Legal.
E isso vai se multiplicando. Eu acho que quando você se dispõe a servir, o resultado ele é muito bom. Ele Sem deixa dúvida. o coração da gente, Claro. fica muito feliz. Claro, Sim. sem dúvida. Oração é fruto de intimidade, né? A gente conversa com quem a gente tem intimidade, né? Então, quando a gente vai descobrindo isso, né, que a gente pode falar com Deus, a gente pode chegar diante dele, que não tem uma regra, né, uma oratória, um vocabulário. É verdade. É igual o filho da gente que interrompe a gente nos momentos mais inusitados, porque ele tem intimidade para isso. Né? Porque para ele, a pessoa mais importante do universo é o seu pai naquele momento. Sim. Então é a mesma coisa a gente, né? Chegar diante de Deus, nós podemos chegar diante do trono da graça de Deus. E Ele sempre vai nos acolher. Então, de novo, né? Nós iniciamos falando dessa questão da religiosidade, né? Como a religiosidade às vezes afasta as pessoas de um relacionamento. Por isso que eu sou fã. Você que está vendo a gente aí que é da INI, que não está num GC, você está perdendo, porque eu sou fã do GC. Sim. Porque o GC é esse lugar da intimidade, do relacionamento, né? De abrir o coração, de dividir coisas, né? De aprender, claro, de ensinar. Então isso é uma comunidade, a comunidade nasce a partir de relacionamentos. Sim. Então isso é muito precioso. Olha o que a gente está fazendo aqui. Se não fosse o relacionamento, nós não estaríamos aqui nessa mesa. Por que a gente tem assunto? Verdade. Verdade. Não tem relacionamento. Então, fica tranquilo, começa assim mesmo. Quando a gente conhece uma pessoa de cara, começa assim mesmo. Tudo bem, vai chover. Aquela conversinha. Quebra o gelo. Mas depois, há o quê? Há uma confluência. Mentalidade, coração, desejo. Então é isso. Nós precisamos descobrir o que nos une ao Senhor. Nós viemos dele. Se você procurar no seu filho, tem características suas nele. Quais são as nossas características que nos ligam a quem nos criou? Uau. Sim. Começa por aí. O relacionamento não começa com as diferenças. Começa com as semelhanças. Sim. Então o que ele plantou em mim? Bondade é um atributo dele comigo? Claro. Fidelidade é um atributo dele para comigo? Claro. Então comece por aí. As coisas que são afins, que têm finalidade, que têm ação, que têm resultado em Deus. E aí a gente começa a construir o nosso relacionamento. É assim. Sim, e não somente, né, no ambiente do GC, como a gente está tratando aqui, mas acho que até mesmo na igreja, né? A gente começa a aplicar essa semelhança, né, entre as nossas personalidades com as pessoas e realmente criar esse relacionamento, né? Que é o que eu tenho assim como um ponto bem principal de que realmente é algo que Deus se agrada, né? Que a gente sempre evolua nessa questão também, porque a gente sabe, na igreja sempre existem pessoas feridas, né? Claro. Chegam com muitos travamentos assim, né? Às vezes até psicológicos e tal. E aí elas vão se identificando uns com os outros, né? São pontos que a gente precisa sempre estar trabalhando mesmo, né? Como um grupo, como uma comunidade, né? E eu acho legal isso que você falou, Léo, que pelo menos eu tenho tentado aplicar isso, mas de uma maneira para que eu Seja melhor. eu mude, sabe? Porque muitas vezes, que nem eu olhava uma pessoa que chegou nova, agora tem acolhimento. Mas assim, né, tinha lá os diáconos e tal, tudo bem. Mas assim, um acolhimento específico para acolher essas pessoas que estão chegando. Mas assim, eu comecei a fazer isso, tipo assim, desmistificar, né? Porque tem a liturgia, tem a questão de ficar sentado, tem a questão do levanta, do senta e tal. E aí bate palma, não sei o quê. Beleza, isso é tudo uma liturgia, é religião. Mas assim, se a gente começar a entender que você chegou num lugar de comunhão, Claro. Sim. num lugar que você pode levantar e dar um abraço no irmão, Sim. sabe assim? Que você pode perguntar, ei, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Tal, não sei o quê. Puxar assunto, né? E às vezes é justamente esse abraço que a pessoa está precisando. Exatamente, cara. Porque esse ambiente, ele é propício para isso. Então, assim, já aconteceu de eu estar lá ministrando, tocando louvor, e aí eu fixei o olhar, assim, Deus começou a levar para um senhor que estava lá, aquele senhor que você conversou a última vez. E eu fixei, falei, caramba, cara, né? Novo aqui, nunca vi e tal. E
E aí, a hora que eu desci, fiz questão, tipo, quem tá visitando e tal, eu acho que no dia ele tinha levado a filha. E aí eu fui lá e dar um abraço nele. Legal. Aí eu dei um abraço nele e falei assim, ó, desculpa, né, te abraçar, tá, mas Deus tava... Ele falou assim, não, eu precisava te abraçar. Tá vendo? Aí eu parei e fiquei assim, né, tipo... E naquele dia ele tinha levado a filha, porque na outra circunstância ele tinha visitado a igreja, e aí ele voltou com a filha naquele dia, eu não sabia a história. Depois fui conversar com o Fer, e aí o Fer passou um pouco do que era, né, de fato. E assim, era uma situação que ele precisava muito de pessoas do lado dele e abraços, sabe? Do jeito que, o Léo, parceiro de longa data. Então assim, a gente já viveu muito isso, né? De circunstância, o Léo quando fazia evangelismo na praça, então assim, você está em outro ambiente. Sim. Mas que a gente possa olhar para isso, né? Olhar para essa igreja, para essa comunidade, que você chega e você vai dar um abraço, que você vai conversar, que você vai respeitar a liturgia no momento certo, você vai, né, se aquietar, você vai louvar e tal. Mas assim, que a gente tem essa espontaneidade de circulação, sem dúvida, de abraçar, que, né, muitas vezes a gente via antes, né? Tinha muito assim, ir lá na frente orar, ir lá na frente ajoelhar no altar. Na hora do louvor, a gente veio de uma outra cultura, que na hora do louvor as crianças iam lá na frente, ou todo mundo saía do banco e ia na frente adorar. Então assim, muitas vezes as pessoas sentem vontade de fazer isso, mas fica meio travado. Mas assim, entenda que é um lugar de comunhão, que é um lugar de acolhimento, de amar, pertencer, servir. Né? E que esse ambiente mova o coração das pessoas. A gente precisa tirar essa mística, né? As pessoas não procuram uma comunidade porque está tudo bem. Verdade. Procuram porque tem uma necessidade. Sim. Né? É utópico, até vou usar uma palavra forte, é idiota a gente pensar que uma pessoa vai porque tem um som, tem uma luz, não, tudo isso é legal. Tudo isso é legal, mas não é o ponto central. O ponto central é as pessoas vão a uma comunidade porque acreditam que aquela comunidade forneça a elas o que elas precisam. Sim. E na maioria das vezes as pessoas não sabem dizer o que elas precisam. Não sabem. Então é isso que a gente precisa entender. Todos nós aqui, né, quando chegamos para a fé, achamos que nós precisamos de tal coisa. E fomos descobrir que, na verdade, isso era apenas uma ponta do iceberg. Verdade. Né? E aí eu bato de novo nessa questão. É o relacionamento, é o pertencimento, é às vezes que eu me abro, que eu entendo que ali é um lugar de cura. Por isso que não cabe dentro da igreja olhares tortos, não cabe dentro da igreja recriminar alguém, não cabe dentro da igreja atitudes preconceituosas. Nós estamos vivendo agora um momento, né, com o Vinícius Júnior. Sim. Né, isso é um momento de todos nós se solidarizarmos, porque nós precisamos entender que é um ser humano. E as pessoas perderam o senso do que é humano. O que é humano. Algumas atitudes, elas são, como o Tiago diz, animal. Isso é uma atitude animal. Isso é de gente que não entendeu o que é ser humano. Então a igreja não é lugar para pôr jugo sobre as pessoas. A igreja é lugar para retirar o jugo. A proposta do dono da igreja foi essa: troca comigo. Isso. O seu peso, o seu fardo, o seu jugo, troca comigo. Isso não significa que a gente não oriente e não declare a verdade, a transformação de vida, mas nada disso pela lei, simplesmente pela lei. Nada disso. Eu acho que o maior exemplo disso é Jesus, é João capítulo 8, se não me falha a memória, quando uma mulher é arrastada na frente de Jesus porque foi pega em adultério. E ali arrastam e dizem para Jesus: olha, a lei manda apedrejar. Jesus disse assim: fechou, tá, beleza, bora para cima, mas vamos executar a lei quem realmente está em pé com a lei. Então quem não tem pecado, que seja o primeiro a cumprir a lei. Sim. Quem ali podia cumprir a lei? Cristo. Era o único que podia cumprir a lei. E o que ele decide fazer? Ele decide amar.
Ele dá uma palavra para ela, dizendo, cadê os teus acusadores? Cadê? Para aquelas pessoas que gostam, às vezes, de apontar o dedo na cara dos outros. Sim. Cadê os teus acusadores? Se ninguém te condena, porque nossa função não é condenar, e a gente, se fosse condenar, deveríamos condenar a nós mesmos. Sim. Então vai e não peques mais. A minha grande questão é, o Evangelho, ele só tem a capacidade de punir, ou ele tem a capacidade de dar uma segunda chance? E aí a gente começa a transitar, isso aqui é um negócio que é maluco, irmão. Que a gente começa a transitar no tamanho do amor de Deus. Sim. Quem ama confia, mesmo sabendo que você vai traí-lo. Mas ele confia. Porque o amor não está relacionado ao que eu penso sobre você. Mas o amor está relacionado àquilo que eu entendo e quero gerar em você. E aí o negócio pega. Aí o negócio pega. Aí o negócio pega. Então essa é a beleza de uma comunidade. Essa é a beleza. Pastor, e assim, né? Diante de todo o cenário aí que a gente passou há uns anos atrás, uns 2 anos atrás aí, né? Que você vai lembrar muito bem. Isso. Quais têm sido os grandes desafios assim hoje em gerir essa questão de comunidade? Você sente muita diferença pós e antes e agora, né? Nessa fase posterior a todo esse período ruim que a gente passou, as pessoas mudaram. Sim. Hoje assim, né? A gente até mesmo conversava dentro do louvor em relação a tentar criar uma rede de relacionamento mais pessoal, né? Porque tudo hoje a gente sabe, né? Virtual, pessoal, né? Tá tudo nessa pegada, né? E as pessoas, elas realmente se fecharam, né? A gente percebe assim que houve um travamento, parece que da própria mente das pessoas, né? Elas se trancaram no mundo delas, não querem mais relacionamento com pessoas, né? Tem sido muito difícil. O senhor sente que a igreja também passa por esse processo agora? Olha, eu vou dizer para você que a pandemia, na verdade, ela gerou foi uma consciência um tanto quanto diferente, e eu explico qual é a diferença. A pandemia revelou que muita gente que estava há muito tempo dentro, desculpa a minha sinceridade, não era de nada. Sim. E muita gente que a gente acha e recriminou dizendo é fogo de palha, tem vindo e abraçado de uma forma tão notória, tão preciosa. Então eu vou exemplificar isso da seguinte forma: teve muita gente que pelo medo não voltou até hoje. Sim. Porque tem medo, e medo é plausível. Medo explica. Pode não justificar, mas explica. Agora teve muita gente que perdeu o caminho de volta para casa. Teve muita gente que diz que era, mas não é. Não é por quê? Porque às vezes a gente foi baseado exatamente nisso. Você só dá valor a alguma coisa que você tem. Né? Você só sente a perda de algo que você desfrutou. Se você não desfrutou, então qual é a perda que tem? Sim. Então assim, olha, eu não navego nessa onda de que a igreja ficou... Como pastor, nós como na comunidade nunca recebemos tanta gente quanto recebemos nesses dias posteriores à pandemia. Sim. Né? Pessoas ávidas pelo relacionamento, não é? Agora, desconsiderar que nós vivemos fases diferentes, que aquilo que ficou lá atrás, antes da pandemia, não retornou e não vai retornar, o modus operandi, a forma da gente, não é? Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? Isso aqui é um pós-pandemia. Isso. Não é verdade? Porque antes a gente só comunicava com quem via. Verdade. E agora também, esses dias eu disse lá para os pastores na igreja, eu disse assim, olha, a pandemia tirou a igreja de um âmbito local e colocou global. Então hoje, quem participa da ENIC necessariamente não é de Itatiba, é global. Então tem gente na França, nos Estados Unidos, na África,
na Alemanha, em qualquer lugar onde há uma internet, há um YouTube, entendeu? Então, às vezes, carinhosamente, a gente chama lá na INIC de o nosso campus online, né? Sim. São as pessoas que estão, não é porque eles estão distantes que eles não possam pertencer. Sim. Então eu vejo assim, Léo, claro que existem desafios. E o desafio é que a gente valorize o fato de estarmos em comunidade presencial. Isso. Que a gente valorize isso. Né? Muito, muito. Tem que valorizar. Eu me lembro que nós ficamos 10 meses fechados. Então 10 meses que eu subia com uma equipe para fazer uma live. E quando eu pregava, eu olhava para uma igreja apagada, escura, e eu via o vulto das cadeiras ali. De vez em quando, alguns ali comigo, e eu até pedia aos meninos que faziam louvor ali, Ficasse junto. que interagissem também, né? Como se estivesse na comunidade, dando seu glória a Deus, seu aleluia, porque isso é calor, né? Sim. Mas acredito que como todo pastor, né, que passou e viveu por isso, teve um dia que eu realmente assim, eu estava no meu limite. Né? Quem me conhece sabe que eu gosto do relacionamento. Mas eu estava no meu limite. E eu não me esqueço disso, num domingo pela manhã, nós terminamos uma live do culto da manhã, nós produzíamos o culto da manhã e o culto da noite. E alguém me chamou lá na porta da igreja, no portão da igreja, falou, pastor, vem aqui porque tem negócio aqui pro senhor. E eu assim, já no limite, cara, eu falei assim, pô, é um fiscal querendo lacrar tudo, fechar tudo. Pensando no pior, né? né? Meu Deus, vai falar que tem muita gente, isso, aquilo lá. Aquelas questões todas. E quando eu saí no portão da igreja, tinha uma carreata imensa, cara. Sabe, do povo da igreja, cartaz, gente no vidro, criança acenando com cartaz com desenho da gente. Aí eu pensei assim, caramba, nada, aquela música que a gente canta é verdadeira, ninguém pode parar a igreja do Senhor, ninguém pode, ninguém pode. Sim. Ninguém pode. A pandemia não veio para causar dano. A pandemia, eu acredito, veio para nos unir mais ainda. Sim. Mais ainda. Isso é histórico no povo de Deus. Sabe aquela história de quanto mais bate, mais cresce? Quanto mais aperta, mais cresce. Né? O povo de Deus passou pelo cativeiro. O que foi o cativeiro? Quase que um tempo de pandemia. 40 anos, 400 anos de silêncio, período interbíblico. Então, mas você vê Deus preservando os seus. Então uma coisa é fato, gente, isso aqui é muito legal da gente falar. É assim, o inferno nunca vai ganhar do céu. Sim. Nunca. Então, a igreja é o quê? Produto do céu ou do inferno? Se nós entendemos que a igreja é produto do céu, pode bater, pode apertar, pode separar, ninguém vai parar a igreja do Senhor. Então esse é um desafio para nós. Agora, a gente tem que entender que as pessoas chegam nos lugares onde elas são bem tratadas. Então isso é uma outra coisa que agora a gente repensa. Tem gente, eu respeito as opiniões, que acho que não é necessário. Tem uma cadeira legal, tem um ambiente bem preparado, né? A gente tem lá a igreja para criança, não é por ter, mas é porque nós entendemos que tem um propósito para aquilo, tem uma ideia de Deus naquilo. Mas claro, é um lugar de acolhimento, cara. A gente que é pai, a gente quer estar onde o nosso filho é acolhido. Né? Então, óbvio que a igreja precisa pensar nisso. Porque se eu não acolher, o outro vai acolher. E o outro que acolhe, necessariamente, não tem o princípio que a gente tem. Diante de Deus. Né? Quantas mães estão chorando porque não abraçaram os filhos, porque não cuidaram dos filhos, porque não exortaram os filhos. E hoje colhem frutos amargos disso. Então, sempre é um desafio. Não é simplesmente pela pandemia. Talvez outras virão. Talvez outros momentos mais apertados virão. Com certeza. Mas é o fato de nós sermos perseverantes, né, em tudo isso. Da gente ser resiliente. Eu gosto dessa palavra.
Né? O que é isso? Pode apertar, pode até desfigurar, mas de repente a gente volta para a mesma forma. Sim. Então aquilo o que a gente carrega é maior do que o que a gente expressa ali no ambiente. Então assim, as pessoas podem lacrar o ambiente, mas não pode lacrar o que a gente carrega. Sim. Então isso nós vamos carregar. Seja dentro de um ambiente desse, seja na praça, seja via uma live no YouTube, Deus vai mover. Quantas pessoas agora, nesse exato momento, com esse bate-papo nosso informal aqui, estão sendo acolhidas e movidas pelo Espírito de Deus? Esse é o propósito. Então, aproveite as oportunidades. Claro. Né? Não é isso que a Bíblia diz? Remir o tempo, porque os dias são maus. Esse remir o tempo significa aproveite melhor. Em vez de você ficar lutando contra a contramão que já está instalada, o filho navega em prol do reino para isso. Sim. Esses dias eu tenho uma pessoa falando assim, mas imagina, esse negócio de live, isso não é da Bíblia. Imagina, se Jesus estivesse aqui, ele ia fazer live. A pergunta é o seguinte, qual era a live então, dos tempos de Jesus? Paulo inaugura isso, as cartas. Paulo escreveu para igrejas, estabeleceu igrejas, criou igrejas que ele nunca pisou lá. Nunca pisou lá. Apacentava, colhia. Nunca pisou lá. Formou discípulos. Exato. Nunca pisou lá. Teve uma igreja que ele disse assim, eu estou ansioso por chegar aí. Não deu tempo. Morreu antes. Mas ele pastoreou. Então, por que eu não posso fazer isso agora? Por que não, um canal desse? Por que o cristão profissa não pode ser um mecanismo de Deus? Ah, não, é mundanizar. Está virando muito modinha. As ferramentas de cada tempo. Claro. A verdade é uma só, gente. Quem às vezes critica uma posição é porque não tem coragem de fazer o que a gente está fazendo. Sim. Então a arma do crítico é realmente zero resultado. Quem critica não criou nada, não formou nada, não estabeleceu nada, não fez nada. Nada. Isso é o que Neemias diz para Sambalat e Tobias. Quando quiseram criticar, vocês não têm parte e nem memória. Então, gente, eu prefiro que alguém lá na frente diz assim, lembra daqueles meninos, 3 meninos que iam lá, faziam um tal de cristão, rapaz, como era bom aqui e tal, que bacana. Eu lembro dele, o Léo, o Fer, o Rafa, eu lembro deles e tal. Agora tem gente, cara, que ninguém nem lembra mais. Isso é triste. Você passar por um momento e as pessoas não receberem marcas de Deus através da sua vida. Sim. Isso é terrível. Isso é terrível. Um dia todos nós vamos passar, gente. Todos nós vamos passar. Mas o legado, aquilo que a gente marca na vida das pessoas é que fica. Que vamos deixar. É isso aí. E eu achei legal, até saindo um pouco do religioso, vamos dizer assim, mas você pega a história do Ayrton Senna. Nelson Piquet teve o mesmo número de campeonato mundial que o Senna teve. Claro. Mas o único que é lembrado é o Senna depois da morte dele. Os caras vão ficar bravos comigo, viu? Vão ficar bravos comigo agora porque eu vi os dois pilotos. Olha lá. Sim. Eu vi os dois. O Piquet era muito mais piloto, cara. O cara era muito mais piloto. O cara ganhou 3 campeonatos. Marcha. Na mão. Num carrinho. Porcariazinha. Sim. Brabham não era nada. Mas a empatia. Não é? Por exemplo, uma vez foram oferecer uma bandeira do Brasil depois que o Piquet ganhou. Ele disse assim, não, Brasil não, estou ganhando pelo Brasil, eu corro por mim. Isso é um esporte individual, não é coletivo. E já o Senna tinha toda uma mística, né? Tinha toda uma... Eu também... Trazer a nação, né? Eu também... Eu me lembro, 1º de maio, quando o Senna morreu. Eu nunca vi um velório igual aquele. Gente passando pelo caixão dizendo assim, vai com Deus, meu amigo. Como se fosse íntimo dele. Por quê? Porque as corridas traziam, né, a figura que era tão distante próxima da gente. Sim. Então isso também é algo a ser louvado. Às vezes não é só pela sua capacidade, não, que ele não tivesse um monstro. Mas assim, além disso, é o plus. Então tem um plus. Sim.
Jesus, mais do que o seu conhecimento, tinha um plus. É isso aí. Qual era o plus? O plus é você. Quem é esse homem? O que foi que aconteceu? Ó, cara, quem ele era eu não sei. Mas eu sei que depois que eu encontrei esse cara, minha vida mudou. Minha vida transformou. Minha vida mudou. Ao No ponto seu de ele embora. chegar na cidade, né? Ele tá chegando na cidade e todo mundo falando, meu, você viu aí quem tá vindo? Aquele homem lá de Nazaré. Aí, meu. Isso é maravilhoso. Então isso é o desafio. Sim. Né? Até mesmo pós-pandemia. Que a gente faça com que as pessoas voltem a acreditar nas pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio. Né? Porque qualquer pessoa escuta o que você tiver para dizer, desde que ela aceite você. Antes de aceitar o que você tem para dizer, as pessoas aceitam você. Sim. E ela tem essa referência por aquilo que você é, Claro. sem, né? Pelos seus frutos, pela sua conduta, Isso. pelo que tá Fato. dentro de você. Claro. E aí depois ela isso conecta, aí. né? Que eu ouvi numa pregação esses dias. A fé vem por ouvir, né, a palavra de Deus, Sim. mas a incredulidade também Claro. Claro. vem por ouvir coisas Sem erradas. dúvida, sem Então, dúvida. seja alguém que influencie para o bem, para o caminho, né, para Deus, porque o mundo já está cheio de pessoas que influenciam É isso. para o mal, né? Então, acho que o desafio do pós-pandemia é realmente tirar as pessoas desse virtual, que às vezes nem sempre é o virtual, é o presencial mesmo, mas da coisa errada, mas trazer elas de volta para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que vai levar à vida eterna, né? Porque o que é do mundo... É isso. É uma frase que eu gosto muito, que é assim: pregue. Se preciso, use palavras. Pregue. Pregue a palavra, né? Pregue. Pregue. O pastor Marcos Eberhard, Sim, meu Que- bom cunhado. da última vez que ele esteve na igreja, ele, Esse é mestre ele- demais. a palavra dele foi justamente essa. Mestre, esse é mestre. Paizão, do acolhedor, Lembro. assim, né? Lembra? Nossa, do abraço. Exatamente. E ele falou justamente isso. Pregue, se preciso, preciso. use palavras. Porque um abraço, às vezes, fala muito mais do que... Isso. E ele carrega isso, né? Ele foi meu pai ministerial. Né? Se eu estou aqui hoje, e eu digo isso sempre a ele, assim, ó, eu faço algumas coisas que a gente faz na nossa vida, a gente precisa honrar. Então eu honro a Deus quando eu levanto todo dia de manhã para fazer o que eu faço, para servir da forma que eu sirvo. Honrar a Deus, honrar a minha família e honrar algumas pessoas. E dentre elas, ele é uma dessas pessoas. Que a gente precisa ter isso, gente. Senão, como é que faz? Referência. Não é? Como é que faz? Assim, você vive para honrar? Então, como é que você quer ser honrado? Se você não honra? Sim. Então, é isso. Então, assim, eu acredito que a gente está tendo hoje mais oportunidades do que tínhamos antes. Eu não encaro assim como a igreja piorou depois da pandemia. A igreja tá piorando, que agora está tudo relativo. Não, relativo é o seguinte, meu amigo. Você é Pra que quem já era determina. relativo. Você que determina a relatividade ou não das coisas. O que tem valor para você? Tem coisas que tem preço, né? Tem coisas que tem valor. O que eu enxergo é que para muita gente as escamas caíram dos olhos. Ah, sem dúvida. E hoje eu consigo entender que usar aquilo que nós temos. Né? Isso. Porque se a gente tirar um pouco, quando o pessoal via Jesus chegando, o pessoal também compartilhava, igual compartilha hoje. Saía correndo, falando, viu, avisa o fulano, avisa o ciclano, ó, Jesus está vindo aí, o Messias está vindo aí e tal. Tá compartilhando do mesmo jeito. Né? Tá divulgando do mesmo jeito, tá tendo engajamento do mesmo jeito. Claro. Então assim, se for troca, você só troca de... Claro. De pedido. Você só muda o apelido, né? E pra você ver que até nisso Jesus é atemporal, cara. A Bíblia até nisso é atemporal. Ô, Rafa, você sabe um desafio Meu. legal pra gente? É o seguinte, cara. As pessoas precisam ver realmente quem a gente é. Então, por exemplo, por que vocês estão hoje, posso falar isso com tranquilidade, porque nós estamos juntos na mesma comunidade. Por que vocês estão lá? Sim.
Porque sabem o que aquela igreja carrega. Ninguém está Sim. lá enganado, iludido. Sim. Eu achei que era isso, eu achei que era... mas... Não, ué, que isso? O pastor está falando esse negócio aí, mas que mudou? Não mudou nada. Verdade. Está lá, está claro. Está claro. Então, assim como as pessoas também têm o direito de olhar e dizer assim, eu não quero, não gosto, não concordo. Ótimo. Eu acho que essa é a beleza, que você seja realmente autêntico em tudo que você faça, na sua proposta. Por exemplo, eu não escondo de ninguém isso, de que nós pensamos igreja enquanto INIC para os de fora, para ganhar Sim. os que não são alcançados. Porque qual é o sentido? O que é crescimento de uma comunidade? Pescar no aquário dos outros? Não. O que eu acrescento no reino quando alguém sai de uma comunidade e entra na outra? Nada. Eu troquei 6 por meia dúzia. Agora, o que eu acrescento no reino quando alguém estava no império das trevas e vem para o reino da luz? É diferente. O valor e a festa inestimável de alguém que sai de lá e vem para cá, aí eu cumpri o meu papel. Sim. Eu cumpri o meu propósito. Então esse é o desafio. Então, meu amigo, se eu tiver que pintar de cor de rosa para ganhar as pessoas, meu amigo, fique à vontade. Mas eu não gosto de cor de rosa. Não pinta a sua casa, então. Já tem outra, né? Vai que vai, né? Agora, graças a Deus, que assim, eu creio que Deus acrescentou-nos ali gente que tem essa visão. Sim. Gente, sabe o que é isso? Você ter gente com 80 anos e tá lá. Sim. Você sabe do culto das 10h15, a gente brinca lá, o pau pega, meu amigo, o negócio balança. E eles estão lá. Sim. Estão lá. Então, gente, bora, demais. bora viver o reino de Deus aí. Bora Chega lá. de mimimi, né? Bora. Pelo amor de Deus. O tempo é tão precioso Tem coisa, pra gente, né, exatamente. ficar com... Então, E como é que é o pastorzão, fala aí. esposo, pai, Aí vocês vão ter que fazer um segundo? podcast aí com a dona Episódio Adriane. 3. Com ela, pra ela sempre falar, né? É. E ela que vai dizer aí. Rapaz, assim, olha, eu sou como todo marido que irrita a sua esposa de vez em quando, que não cumpre seu papel da forma que deveria cumprir. Eu também estou aqui num aperfeiçoamento, mas assim, pensa um cara que ama aquela loira. Pensa. Meu Deus. Eu tento assim amar, não é? E ela me melhora. Eu sempre vejo isso, né? A minha vida antes da Nani é uma, minha vida depois dela é outra, né? Primeiro porque ela me deu de tudo que é mais significativo na minha vida. Quando eu casei com a Nani, ela me devolveu dignidade, honradez, ela me deu os filhos que são os nossos tesouros. Sim. Né? E eu quero desmistificar aquela máxima que o pessoal acha que o filho, quando é pequeno, que dá trabalho. Não, ele dá trabalho em qualquer etapa, em qualquer momento da vida. Faz parte, tá embutido na questão de ser pai e ser mãe, lidar com tempos difíceis. Né? Cada idade é uma coisa diferente. Mas lidar com amor, eu acho que isso é a suma, gente. Sim. Não existe casamento perfeito, não existe, né, paternidade perfeita, a não ser do Pai Celeste. Sim. Então, assim, a minha família é o meu maior tesouro, cara. Eu abro mão de tudo. E eu estou falando isso aqui diante de Deus. Deus sabe disso. Eu abro mão de tudo por causa deles. Porque a primeira igreja que eu fui chamado para pastorear é a minha casa. Sim. Não tem razão de ser entre aspas, não que seja. Mas eu estou dizendo para quem às vezes pensa, né? Não adianta você ser um sucesso lá em cima do púlpito e um fracasso em casa. Se não me engano é Henry Ford que fala isso, né? O cara criador da Ford. Sim. Ele disse assim, ó, nenhum sucesso profissional compensa o fracasso de casa. Sim. Por quê? Porque o que avaliza o currículo da vida da gente é a nossa casa. Nossa família. É o nosso currículo, cara. Você não preenche um currículo de especializações quando você vai
procurar um emprego, uma porta de trabalho, uma oportunidade, o cara vai dizer, pô, você tem experiência nisso e tal. Então a vida, o cara vai olhar para nossa casa. Sim. O ministério, né? A casa da gente. Então, assim, eu tô tentando, irmão. Tô no caminho. No caminho. Graças a Deus eu vou alcançar. Tô querendo. Né? Tô querendo. Glória a Deus. Nós vamos completar agora 23 anos de casado. Olha aí. 23 anos. Daqui a pouquinho nós já estamos em bodas de prata, é isso? 25? 25 bodas de prata. Esse final de mês agora, a partir de semana que vem, na verdade, a gente desce até a casa dos pais dela. Dia 2, sexta-feira, eles completam 50 anos de casado. Bodas de ouro. Que benção. Nós vamos para as bodas, né? A gente, o segredo é buscar referências. Sim. Tem que ter boas referências. Sim. Né? Glória a Deus. Amém. E aí, pastorzão, pra gente ir pro finalmente aí, pros finalmente. Tá bom, hein? Depois desse aquecimento, Tá. vamos pro tema agora. Vamos pro tema agora. Vai começar. Boa. Depois dessa Não, a breve gente- introdução. Não, se deixar aqui, não, Pronto. vai. Quer ficar Não, de pé mas- pra fingir que tá acabando? Tá acabando. Olha lá. É a nossa vez. Aprendeu? É a Fica nossa de pé pra vez. dar a impressão que tá acabando. Deus já foi, né? Amém ou não? Amém ou não? Vai. E vai subindo. Qual que é a... Se tem, né? Depois do papo que a gente teve, mas se tem alguma mensagem que você passaria para alguém que está buscando um encontro com Deus, um renovo, uma salvação, assim, um caminho, uma luz para sair de repente de algum momento difícil que ele está passando? Qual que é a... Eu acho que procure o lugar certo, né? Eu acho que hoje a gente tem tantas propostas aí que a gente foi criado como ser humano numa máxima que ela é absolutamente mentirosa. Todos os caminhos levam a Deus. Não. Só tem um caminho. Só tem um caminho. Eu acho que partir dessa compreensão de que Deus não está em todos os lugares, não no sentido da sua onipresença, mas no sentido de dizer que Deus concorda com todos os lugares, não. Eu acho que essa condição é que precisa ser revista, repensada, né? Quando eu me sinto enfermo, tem um lugar específico que eu procuro, né? Eu não vou na padaria falar para o padeiro da minha doença. Sim. Também não vou pedir que o médico me dê a receita do pão. Então, da mesma forma, quem quer Cristo tem que procurar Cristo, aonde Cristo está. E quando eu digo estar, não é que ele esteja só na igreja, não é isso. Aliás, tem algumas igrejas que Cristo nem aparece lá. A gente tem que ser sincero e verdadeiro nisso. Mas é entender o seguinte, que uma brasa, ela não se acende e ela não se mantém acesa longe de um braseiro. Sim. Então não adianta eu procurar Deus num lugar onde eu entristeço a Deus. Né? Tem tudo menos Deus. Então essa consciência eu acredito que ela é fundamental. Como é que a gente chega lá? Vamos ser práticos. Primeiro, todo mundo encontra Deus com um clamor. Aonde eu estiver, se eu disser Senhor, salva-me, Ele vai me encontrar. A partir daquele momento, Ele vai conduzir a minha vida. Então há lugares que já não são mais condizentes, há ambientes e pessoas que também já não são mais. Sim. E aí a gente vai entendendo. Então, quer dizer, a questão de encontrar Deus e estar disposto a absorver coisas novas, mas deixar coisas velhas, é uma verdade. É uma verdade. Tem muita gente que quer Deus, mas não quer deixar a velha vida, os velhos hábitos. Sim. Né? Tem gente que quer experimentar tudo que Deus pode oferecer, mas também não quer dar a Deus o que nunca deu, mas quer provar o que nunca provou. Então, o meu recado é esse, que a gente entenda, primeiro, onde Deus habita, que ambiente é esse que vai me ajudar numa conexão com Deus. A partir daí,
mergulhe de cabeça. Mergulhe de cabeça. Né? Em todos os sentidos. Conviva com pessoas que vão... minha avó morreu com 96 anos. A mãe da minha mãe, Dona Marieta. E ela dizia o seguinte, ela falava comigo, dizia assim, meu filho, quando você chegar numa roda, minha avó é uma mineira muito simples, ela diz assim, olha para a roda e pense assim, eu sou o pior dessa roda. O que ela queria ensinar com isso? Olha, ande com gente melhor do que você. Gente que vai te acrescentar, agregar na sua vida, valor, né? Gente que vai melhorar quem você é. Então, se você quer um relacionamento com alguém que tem essa capacidade, esteja disposto a também frequentar um ambiente que vai melhorar a sua vida, um relacionamento que vai melhorar a sua história. Sim. Não é? Então, acho que é um grande desafio aí da gente, né? Ai, que coisa boa. Assista o Cristão Profissa sempre, você vai melhorar. Olha só, um tempo atrás eu ouvi uma frase que dizia assim, olha, nasceu para ser herói. Um tema de uma mensagem. Morreu como um palhaço. Sansão. Ele nasce, ele chega na história para ser um libertador. Mas quando ele morre, a última frase que é dita sobre Sansão é a frase do rei dizendo, tragam-nos Sansão para que ele nos divirta. Sim. Olha que coisa. Então não é sobre como começa, é sobre como termina. Sim. Então o desafio da nossa vida é terminar. Terminar bem, terminar honestamente, terminar com um legado. A gente pode ter começado torto. E é por isso que a graça de Deus alcança, né? Porque ela endireita as veredas. Mas aí, uma vez endireitado, termine bem, termine bem. Desafio, termine bem. Para terminar bem, conecte com gente que vai te levar para o propósito e não te tirar dele. Então isso é um desafio para nós. Né? Glória a Deus. Muito bom. Amém. Depois dessa ministração particular, Meu Deus, né, e externando Deus para é quem demais. nos assiste, top, Top. lindo. Dá vontade de passar E aí, vai? horas, né? No seminário já. É isso aí. Considerações, pessoal? Olha, eu Não. agradeço de coração, pastor, né? Que isso, pô, prazer. Por esse meu amigo. momento, por desprender esse tempo com a gente Que aqui. alegria. Tenho certeza assim que tudo que a gente está passando aqui agora é parte do sonho de Deus mesmo, né? Amém. Para o nosso crescimento, Amém. como o pastor falou nessa parte final, né? Esteja junto com pessoas que vão agregar coisas boas na sua vida. Eu tenho tido o prazer de estar com todos aqui, né? Você Você me tem falou agregado, isso. Tamo tem Você junto. agregado falou coisas isso. boas, pastor, com certeza todos os cultos, em todas as ministrações, né? Amém. Todos Obrigado, os momentos querido. têm Prazer. trazido muito crescimento aqui. E eu fico muito feliz, né? Por estar com a minha família, com meus amigos, Glória a Deus. crescendo e desenvolvendo também toda a parte, né? Da nossa vida pessoal, espiritual ali junto com o povo de Deus. Top. Muito Muito bom. bom. Obrigado Amém. pela sua presença aqui com a gente. Privilégio pra gente. Valeu. Meu Deus. Fer? Enquanto você se recompõe, Porque olha, cara. zoinho suou, né? Olha Não, mas agradecer, né, a Deus por tudo, pela oportunidade que Ele tem nos dado de falar um pouquinho sobre as experiências, né? Agradecer o pastor pelo tempo, por tudo que foi derramado aqui nessa noite. Os colegas aqui, né, por terem me convidado para dividir a mesa, né? Então, Deus, Ele age, né, através das pessoas e, sem dúvida, a cada dia mais a gente vai experimentando, né, essa comunhão, esse crescimento em família, esse crescimento em comunidade. Então, só quem se derramou ali aos pés do Senhor e realmente, né, quis encontrá-lo, consegue sentir o fogo que a gente sente no início e no final de cada episódio, de cada ministração, de cada GC, e levar isso para a nossa vida. Então, agradecer a Deus pela oportunidade e parafraseando o pastor, por tudo e por tanto, porque isso faz parte das nossas orações agora. Né? Agradecer a Deus por tudo e por tanto. Sim, Isso mesmo. Então, Isso aí. amém. Glória a Deus. Top. É
é muito legal porque de fato a gente consegue de novo ver que Deus tem conectado o propósito, né? Muitas vezes o pastorzão não está muito no nosso cotidiano, mas sempre está ali na frente trazendo a palavra. E isso mostrou que a gente está muito conectado, né? E quando a gente está fora, por mais que a gente sente que nem sentou aqui para conversar, a gente vê que há essa conexão direta, e há esse ambiente, né, que transforma a nossa vida. Pertencer, né? Pertencer. É isso. Tem uns 4 meses mais ou menos, né? Que quando o Léo comentou comigo, falou, não, a gente precisa viver junto o que Deus tem pra nós. Amém. Sabe assim? Quando ele falou isso, eu lembro certinho que a gente frisou, né? Em gerar ambientes que propícios para que o Senhor continue nos movendo. E que um dê força e condição pro outro, né? Com certeza. E aí o Fer entrou na minha vida com o GC, e aí a Inique, e aí lá dentro tem vários irmãos ali que estão no mesmo ambiente, e tudo isso tem envolvido. Show. Glória a Deus. É isso aí. Obrigado, Que pastor. isso. De verdade mesmo. Prazer, exato demais, gente. E terão outras oportunidades, sim. Com o maior prazer. Talvez um pouco mais temático, algo do tipo. Legal. Mas assim, foi bênção demais. Mas é muito bom, né? Assim, vocês estão numa essência muito gostosa, né? Vou dar uma sugestão Sim. para vocês fazerem aí um cristão profissa com as esposas de vocês. Pô, põe elas aí na bancada. Bacana. Convida aí alguém, né? Eu acho que Sim. vocês carregam e o lar de vocês carrega junto com vocês. Amém. Sim. Né? Isso Então mesmo. isso vai alcançar muito, né? Às vezes para você comunicar uma mulher, alguém. Sim. Então é muito legal, gente. A proposta Glória é a muito Deus. boa. Top. Legal. Tamo junto. Obrigado. Perfeito. Glória a Deus. Amém. E é isso aí, pessoal. Para você que nos assistiu, nos acompanhou, continue compartilhando, continue divulgando essa palavra. E eu vou deixar uma dica para você que surgiu na mesa. Você coloque um ambiente que te faça sentir a presença de Deus, que te faça sentir motivado, que te façam erguer, né, se levantar. Então, nós aqui como time também estamos prontos para te ajudar. Você já sabe que tem lá nosso contato, que tem aí, caso você queira mandar um direct, queira entrar no nosso Instagram, que nós estamos aí, queira conversar, precisa de ajuda, nós temos também a estrutura lá da Inique para te acolher, né? E é isso. Que você continue sendo um cristão profissa em tudo que você faz e tudo que você faz parte. E bora pro I. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau, obrigado. Valeu.